Essa é a 11ª aula do módulo Ser do programa de crescimento. Nesta aula vamos aprender sobre cultivar relacionamentos. Ao final desta aula você será capaz de responder as seguintes perguntas. Onde começa a saúde em nossos relacionamentos? Por que e como devo me relacionar com os irmãos? O que é relacionamento conjugal saudável? Como é o relacionamento saudável com meus filhos? Como desenvolver um relacionamento saudável com meus pais? Qual é a postura para o relacionamento com não cristãos? Onde começa a saúde em nossos relacionamentos? A missão de Jesus foi promover a reconciliação da humanidade com o Pai. A todos os que o recebem, a paz de Deus passa a governar o coração. Então você vai encontrar no texto de Colossenses 1, 19 a 22 o seguinte: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, Jesus, habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Como fruto dessa reconciliação com Deus e da paz com ele, há um imediato reflexo de melhoria da qualidade nos relacionamentos entre indivíduos, além de sermos convocados para chamar outros à reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5,19, está escrito assim, 5,18 em diante até o 20, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A raiz da reconciliação com Deus está na lei do amor apresentada na prática por Jesus. Ele, pessoalmente, demonstrou o que é amar a Deus e ao próximo, incluindo os inimigos. E, pela nova natureza que nós recebemos dele no Espírito, podemos e devemos agir da mesma forma, amando ao próximo, amando os inimigos, perdoando ao próximo, perdoando os inimigos. Amar a Deus é a essência de onde emana o amor verdadeiro para com o próximo. O próprio Jesus não poderia expressar seu amor por nós se não amasse primeiro ao Pai. Não existe amor verdadeiro suficiente para amar ao próximo como se deve, se não formos abastecidos, conectados com o amor do Pai. Sem o amor do Pai, até nosso amor pelos mais íntimos estará comprometido e insuficiente. Você verifica isso em João 14:31 e Mateus 10, no versículo 37. Portanto, é impossível amar o próximo, devida e corretamente, sem primeiro amarmos a Deus. O amor por Deus é cultivado na adoração pessoal, na comunhão da igreja, na oração, na dedicação à leitura da palavra. Então veja, 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então primeiro se conecta ao amor de Deus para ter condições de amar o próximo. Quem não tem comunicação e conexão com Deus, como vai amar o próximo com o padrão divino? Entende? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E ele continuou: quem não me ama não guarda as minhas palavras. 1 João 14, 21 a 14. Agora, por que e como devemos nos relacionar com os irmãos? Como eu devo me relacionar com os meus irmãos ao redor? Somos unidos uns aos outros através de um vínculo espiritual eterno, possibilitado pelo sacrifício de Cristo e por sua ressurreição. Por esta razão, podemos manifestar ao mundo a unidade de seu corpo. Isso está em João, no capítulo 17, 20 a 21. Por mérito e obra sacrificial do próprio Senhor Jesus Cristo, a nosso favor, fomos colocados na mesma relação filial que ele tem com o Pai.
A maior honra que um ser humano pode receber é a de ser feito filho de Deus. Então Jesus, como o homem se tornou filho, né? Ele é filho de Deus, nós fomos trazidos a esse patamar. Isso é muita honra. Por sermos filhos do mesmo Pai, somos, portanto, irmãos, diz Romanos 8:29, Paulo fala isso. E também 2 Coríntios 6:18 diz: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Em Gálatas 3:26, Paulo diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Há uma dinâmica na prática do amor de Deus entre os irmãos. O amor de Deus, que é o amor ágape, né, em grego, nos leva à prática do amor fraternal. Em João 13, 34 e 35, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O modelo é Cristo. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A prática do amor fraternal me leva à comunhão. A palavra grega é koinonia. Comunhão é o estar juntos, para adoração, oração, aprendizado da palavra, convivência, comer juntos. Atos 2, 42 e 44 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A prática da comunhão me leva ao serviço. A palavra grega é diaconia. Na comunhão, descobrimos as necessidades de cada um. A partir daí, eu tenho a oportunidade de servir aos irmãos no que puder fazê-lo. O serviço é o amor em ação. O amor aos irmãos, no centro de treinamento que é a igreja, é a prova da nossa permanência em Cristo. A primeira carta de João é muito clara a esse respeito. 1 João, por exemplo, 2, 9 a 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. Capítulo 3, verso 10 a 11. O que não ama seu irmão não é de Deus. Verso 14. Aquele que não ama a seu irmão permanece na morte. Verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Capítulo 4, versos 7 e 8. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O verso 12 do capítulo 4. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Capítulo 4, 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. O que significa um relacionamento conjugal saudável? O casamento foi instituído por Deus, onde o homem e a mulher fazem voluntariamente uma aliança diante de Deus e entre si. E publicam-na diante da sociedade. E unem-se física, sexual, afetiva, econômica e espiritualmente, formando uma família. Por isso, há 3 elementos indispensáveis no casamento. Uma é a aliança feita diante de Deus. Malaquias 2,14 está escrito assim: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, a mulher da tua aliança. Portanto, a aliança mútua deve ser feita e é feita diante de Deus. O segundo elemento indispensável no casamento é a publicação da união para testemunho diante da sociedade. Está lá em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. O terceiro elemento indispensável no casamento é a união plena. Como já dissemos, união sexual, física, afetiva, econômica e espiritual. Por exemplo, Gênesis 2:24, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. O casamento saudável forma a família e, através dela, se cumpre o propósito de Deus, que é formar uma grande família de filhos iguais a Jesus, como está em Romanos 8:29. O casamento é um vínculo sagrado e indissolúvel realizado por Deus, como está em Mateus 19:6. A quebra da aliança do casamento se dá em 2 ocasiões. Uma,
a morte de um dos cônjuges, 1 Coríntios 7, 39 e 40, ou a quebra da aliança, com a traição de um dos cônjuges através de relações sexuais ilícitas. A parte toda a polêmica das possíveis traduções desse texto de Mateus 5,32, que trouxe várias interpretações, nós podemos inferir que a infidelidade daria o direito ao ofendido de, por ter a aliança desfeita, optar pelo divórcio e pelo novo casamento. No entanto, temos o exemplo do próprio Deus, que foi traído por Israel em figura, de esposa infiel, mas não desistiu dela, perdoando-a. Por exemplo, Oséias, a vida de Oséias foi um exemplo disso. Oséias capítulo 2, verso 14 até 23. Portanto, infidelidades podem, no âmbito da prática do amor cristão, serem tratadas no contexto do arrependimento, no contexto do perdão, da reconciliação. A experiência demonstra inúmeros casamentos restaurados através do perdão e da renovação de promessas. Existem também os casos em que a traição convicta e sem arrependimento e cheio de justificativas, Neste caso, o perdão é um poder sublime. Se alguém pode exercê-lo e suportá-lo em sua plenitude, será alguém poderoso. As análises das situações devem ser acompanhadas caso a caso, pela liderança capacitada da igreja no ministério pastoral e no ministério dos casais. Mateus 5,32, Jesus disse: Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Agora veja só em Oséias 2, 16, 20. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará de seus nomes. Desposar-te-ei contigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade e em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Lembre-se de buscar a nossa apostila, os conteúdos completos que lá estão, para tirar e dirimir qualquer dúvida, tá bom? Como é o relacionamento saudável com os meus filhos? Os filhos devem ser considerados e amados como realmente são: herança e galardão, isto é, presentes de Deus. O seu coração paterno faz que ele deseje compartilhar conosco a linda tarefa de criar filhos. É o que está em Salmo 127, verso 3 e 5. Os filhos devem ser instruídos para a formação de seu caráter. E ao atingir a idade adulta, deverão alcançar a capacidade de enfrentar as responsabilidades da vida, trabalho, casamento, etc. Eles devem ter maturidade, uma sólida base moral. Um aspecto muito importante do caráter é o domínio próprio, e autoestima e autodisciplina. Então, é o que está escrito em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, os filhos devem ser amavelmente disciplinados. Isso está em Provérbios 29:15, capítulo 3:12. Os filhos devem ser cuidados e protegidos. 2 Coríntios 12:14, Lucas 11:11 em diante. Os filhos devem ser respeitados, tratados com justiça e levados ao conhecimento e a uma relação pessoal com Deus. Efésios 6:4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Como desenvolver um relacionamento saudável com meus pais? A vida dos filhos deve mostrar a qualidade do amor, o exemplo recebido dos pais. Os pais são honrados com as boas obras dos filhos, com a obediência que demonstram. Deus promete abençoar a vida destes filhos com longevidade, se assim o fizerem. Êxodo 20, verso 12, Efésios 6, de 1 a 3. Bons filhos não fogem de ajudar os pais.
Filhos maus, no tempo de Jesus, usavam da religião para enganar os seus pais e não ajudá-los financeiramente em suas necessidades. A lei, honra a teu pai e a tua mãe, correspondia ou compreendia o dever de sustentar os pais, se estes estivessem com necessidade. Não se esqueça que Jesus, mesmo na agonia da cruz, preocupou-se com o cuidado de sua mãe. Veja lá em João 19, 26 a 27. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o seu discípulo, né, a quem ele amava, estava presente, que era o João, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, ao João: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus falou aquilo na cruz. Qual é a postura para o relacionamento com não cristãos? Vimos que a igreja implanta na terra o reino de Deus quando cumpre seus ministérios, né? Para com Deus, para com os cristãos, para com o mundo. Isso está na aula 1, agora que você é igreja. No mundo, a evangelização e o serviço, que tem a ver com misericórdia, né? Ação ou responsabilidade social, são duas ações que sempre estiveram unidas na história da igreja, né? A evangelização e o serviço. E esse serviço sempre esteve na história a ponto de se tornarem um estilo de vida cristão. Isso tem como base a própria vida de Jesus, que, sendo enviado por Deus, identificou-se conosco em nossa real situação, em nossa real necessidade. Ele nos pregou o evangelho, curou os enfermos, alimentou os famintos, perdoou pecados. Foi amigo dos marginalizados, ressuscitou os mortos. Ele esteve entranhado no mundo sem dele pertencer. Orou e nos enviou para que fôssemos ao mundo como ele. Em João 20, 21 ele disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Paulo, por exemplo, encoraja e faz recomendações para a perseverança de Timóteo e que são aplicáveis a cada um de nós no relacionamento com o mundo de hoje. Então ele disse para ele: prega a palavra, isto é, publique com gravidade, com formalismo, com seriedade, com a autoridade de um arauto, isto é, aquele que publica uma mensagem oficial. Insta, né? quer seja oportuno, quer não, isto é, imponha-se, coloque-se, surpreenda, esteja presente. Se não houver oportunidade, crie uma. E ele diz ainda: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, isto é, mostre onde está o erro, estimule a prática do que é certo, chame para o seu lado, encoraje com paciência e clareza da palavra de Deus. E ele orienta ainda: sê sóbrio em todas as coisas, isto é, seja atencioso, calmo, sereno de espírito, seja moderado, controlado, né? Respeitoso. E também diz para Timóteo: suporta as aflições, isto é, disponha-se a sofrer os males, as dificuldades, as necessidades da vida cristã compromissada e até mesmo as rejeições do ambiente hostil. E ele também diz para Timóteo: faze o trabalho de um evangelista, isto é, construa, produza, modele um empreendimento, essa tarefa. Ocupe-se com a boa notícia como mensagem de salvação através de Jesus. E por último ele diz: cumpre cabalmente o teu ministério, isto é, execute de uma forma completa, sem faltar nada, este dom que você tem, esse seu ofício, o seu serviço de ajudar aos outros e atender às suas necessidades. Chegamos ao final da 11ª aula do módulo Ser, cultive relacionamentos saudáveis, né? Nós vimos que os relacionamentos devem ser saudáveis com os irmãos, no casamento, com os filhos, com os pais, com os não cristãos. Na próxima aula vamos abordar um outro assunto importantíssimo para a sua vida espiritual. Nós vamos aprender que devemos esperar pela volta de Jesus. Não se esqueça da sua tarefa de casa. Leia toda a aula na apostila, responda ao questionário e também entregue o resultado do questionário para aqueles que são responsáveis pelo curso na sua localidade, tá bom? Após completar as 12 lições, você vai receber o certificado da associação. Até a próxima aula. Deus te abençoe!